farinha de aveia é maravilhosa, né? Ela é rica em proteínas, rica em fibras, rica em minerais, rica em gorduras boas, né? E ela tem uma fibra solúvel chamada de beta-glucana. Essa beta-glucana, ela tem a capacidade de prolongar a nossa saciedade. Então, ela contribui no controle das doenças cardiovasculares, tá bom? Então, essa é uma farinha muito saudável, né? Muito saudável pra gente consumir. Só que a quantidade em excesso na receita vai pesar a massa. Isso porque ela tem uma grande quantidade de fibras e de amido. Então, se eu tenho, olha só a combinação, eu tenho uma grande quantidade de fibras. Isso significa que a minha massa, minha farinha de aveia, vai absorver uma quantidade maior de líquido, certo? Como eu tenho uma grande quantidade de amido também nessa receita, esse amido vai gelatinizar e vai pesar a massa. Geralmente, né, quando a gente coloca uma quantidade maior de amido, esse amido ele vai descer, ele vai pesar e vai descer para o fundo da forma. Não sei se você já viu algum resultado assim, algum pão, algum bolo que fique assim. Eu já fiz um pão que ficou assim, eu já recebi também. Acho que uma aluna minha fez um também que ficou gelatinizado nas bordas e no fundo. E aí pode ser por conta do amido, sim, tá? Nesse caso do dela não tinha farinha de aveia. Mas pode ser pelo amido, pelo excesso de amido ali, dependendo da farinha que você está utilizando, certo? Então ela pode pesar a massa. Minha recomendação de uso para farinha de aveia é de 20 a 30% também, tá? Para que você ainda consiga obter as características que você quer dessa massa, dessa farinha, que é a maciez, que é a umidade, né? E é o valor nutricional também, através do enriquecimento, através das fibras, né? Dos minerais, das vitaminas, das gorduras boas que ela agrega. Só que não a quantidade não vai ser tão grande a ponto de pesar a sua massa, a ponto de fazer com que seu bolo não fique tão fofinho. Então, fique mais pesado, mais embatumado, tá bom? Outra coisa, tem alguns tipos, né, alguns formatos de aveia que estão disponíveis no mercado para você comprar. E aí tem a diferença, viu? Tem diferença entre esses tipos. Se você compra a farinha, o floco ou o farelo, são coisas diferentes. Se você for substituir um pelo outro, vai dar alteração na receita, principalmente entre a farinha e o farelo. Por quê? Porque a farinha, ela é feita a partir do grãozinho da aveia, somente aquela parte interna do grão, que é rica em amido, rica em carboidratos. Então ela é pobre em fibras e rica em amido. Ela não agrega tanto valor nutricional assim, certo? Se for comparado com o floco, por exemplo. O floco da aveia, ele é o grão inteiro prensado. Então ali conserva todos os nutrientes, todas as fibras. É o melhor, é um combo, né? Tem ali o carboidrato, tem a fibra, tem as gorduras boas, tudo ali pressionadinho. E o terceiro tipo é o farelo. Só que o farelo é feito somente com a casca do grão da aveia. E aí eu tenho muita fibra e muito pouco amido. Então se eu adiciono, se em uma receita pede farinha de aveia e eu troco pelo farelo de aveia, eu vou ter uma massa que vai absorver muito mais os líquidos da receita e que por isso pode ficar pesada, né? Porque eu tenho que agregar muito líquido. E também, além disso, né? Além de ficar pesada, além de ter que agregar mais líquidos, você vai ter um resultado final diferente, certo? Vai ser diferente por conta dessas alterações entre a farinha, que é rica em amido, e o farelo, que é rico em fibras, tá bom? O que eu indico se você gosta de utilizar a farinha de aveia? Você pode comprar os flocos, né, de aveia e triturar no liquidificador e fazer a sua farinha em casa. Porque aí você tem todo o valor nutricional da aveia e consegue ali uma farinha fresquinha feita na hora, tá bom? Então o ideal é que você compre o floco e triture no liquidificador antes de usar.